Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está vendo esse vídeo, se é aqui no Instagram direto, se é depois no IGTV ou no nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é super importante, principalmente nessa época de pandemia, que é a questão do home office e os impactos no corpo. E eu estou esperando a doutora Alessandra Cardoso, uma excelente fisioterapeuta, para poder explicar para a gente, conversar o que podemos fazer para não sermos tão abalados nesse período em que está todo mundo trabalhando em casa e às vezes fica meio relaxado com algumas questões. Né? Só mais um pouco. Achou interessante? Acha que tem alguém que quer tratar desse assunto? Convida aí, chama ele lá para participar, ou ela, chama lá para participar da nossa conversa. Só mais um pouquinho. A doutora Alessandra já vai entrar. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvida, pergunta, dores, né, anota aí e traz pra gente. Ó, a doutora Alessandra chegou. Vamos esperar agora o Instagram compartilhar nossa tela. Doutora Alessandra, Olá, Marcelo, tudo tudo bom? bem? Tudo Prazer bem, tudo enorme. ótimo. Prazer é meu, Marcelo, estar aqui dividindo essa live com você e poder ajudar nossos seguidores, né, nossos amigos, a ter um pouco mais de conforto, né, nesse trabalho home office que está trazendo muitas dores para alguns clientes, alguns pacientes meu, né, pelo menos. Mas muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Eu sei que a sua agenda é abarrotada, você não faz ideia. E esse assunto é um assunto de interesse geral, você não faz ideia da quantidade de mensagens que eu recebi de várias pessoas dizendo da importância Que do assunto e bom, trazendo dúvida e querendo perguntar e etc. que Algumas bom, perguntas coloca aí. eu Muito bom, fico anotei e vou te feliz. fazer. Mas vamos lá. Vamos lá. Alessandra, aqui, quando a gente começa a conversar, eu sempre peço para que a própria pessoa se apresente, o que faz, o nome, né, qual é Sim, a habilidade que tem. tá bom. Então, eu queria que você assim o fizesse, se possível fosse. Tá ok. Então, sou fisioterapeuta, né? Sou formada aí há 20 anos. E há 20 anos eu exerço a profissão. E eu trabalho sou especialista em traumatortopedia e a ciência da performance humana. Né? Eu atuo bastante em lesões, em dores musculares, né? Em atletas também. Eu já estou trabalhando, entrei no mundo dos atletas aí em 2011 e estou atendendo também bastante atleta. É o que eu gosto de fazer. Eu amo dar dicas, né? Por isso que eu fiz esse Instagram aí, Dicas da Fisioterapeuta, porque eu me sinto muito feliz em poder ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas não têm nem condições de chegar até a mim, né? Mas eu dando essas dicas, eu vejo que o retorno delas para mim é muito bom para mim. Eu fico muito feliz que as pessoas sempre estão agradecendo as dicas e dizendo que somente com as dicas já melhoraram bastante as suas dores e seus incômodos. Então, fazer essa live com você, para mim, é maravilhoso e poder ajudar essas pessoas mais uma vez. Você sabe, Alessandra, pela primeira fala sua, você já mostra como é especial, né? Porque eu acho que de nada adianta você ter dinheiro, se você ter conhecimento, se você não usa isso para ajudar o próximo, né? Eu acho que a gente tem que tirar um foco um pouco do nosso próprio umbigo e colocar no outro para Sim,
até para não bater a cabeça, né? Então, mesmo Sim, que seja egoísta, você levanta a cabeça e vê que tem uma outra pessoa ali. Então, eu acho que de nada adianta a gente exatamente. estudar tanto, ter muito conhecimento, ou ter muito dinheiro e guardar só para a gente, né? De nada adianta ter uma Exatamente. biblioteca que fica fechada em um livro que Fica ninguém abre. fechada, né? É. É por Então, isso meu perfil. eu queria dizer que a gente tem essa mesma mentalidade de ajudar o outro. Mas, Uhum. entrando aqui já no nosso assunto, né? Pandemia chegou, as pessoas Chegou. passaram a trabalhar em casa, né? No tal do home office, né? E aí, eu hoje passei o dia inteiro sentado nesta cadeira, na frente do computador, assistindo alguns julgamentos, que marcaram todos para hoje, né? Acabou há 15 minutos atrás. Eu tirei a Aham. gravata, tirei o terno e vim falar com você Então, de vou te forma dar mais várias dicas descontraída. hoje, Marcelo. Várias Pois é, dicas eu aí. estou aqui sentado todo torto, aí eu fiquei pensando, caraca, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que me esticar todo, né? As É, pessoas já olham para mim e já é. colocam a postura ideal, né? Então, Muito Alessandra, bom isso. quais cuidados que as pessoas precisam ter com a saúde delas trabalhando em casa, né? Você Uhum. poderia explicar isso para a gente? Sim, sim. Eu vou primeiro dar uma introdução aqui, Marcelo, e já incluindo isso, que uma das maiores transformações, né, durante a pandemia foi a inclusão, né, do home office, tanto nas empresas quanto para os universitários, para os estudantes, né? Isso mudou muito a rotina das pessoas que não eram acostumadas. E ainda tem aquelas pessoas que estão usando a internet, ficaram até desempregadas e estão usando a internet para vender alguma coisa, seja online ou na rede social mesmo, né? As pessoas estão ficando até muito mais na rede social por isso, né? Está sendo vantajoso para as empresas, por um lado, porque eu converso com alguns empresários, pacientes meus, mas converso com funcionários também, e eles estão me dizendo que as empresas estão gostando, né? Porque o custo, né, operacional deles diminuiu bastante, né? Isso é óbvio, né? Uma luz, um ar-condicionado, até aquele cafezinho que tinha lá o dia todo, né? Diminuiu bastante esse custo. Mas para os funcionários, muitos, assim, dá meio termo. Alguns falam para mim, Alessandra, estou gostando muito de trabalhar home office, mas realmente eu não estava preparada. Apareceu muitas pressas isso, e eu não estou preparada para trabalhar home office. Enfim, é bem complicado quando chegou essa pandemia, todo mundo teve que se virar no home office. Até porque, às vezes, a pessoa não tem um ambiente adequado, às vezes não tem nenhum ambiente dentro de casa para fazer o home office, né? E tem que se virar para fazer o home office. Então, assim, para algumas pessoas que têm filhos em casa, reclamam muito, né? Porque você imagina, a postura fica totalmente inadequada, né? Elas falam que o filho é um filho no colo, o outro da mamadeira reclamando, o filho sempre tá ali para puxar a saia da mãe, enfim. Mas essa liberdade de trabalho é bom, né? Para alguns funcionários, para a empresa, mas essa liberdade do home office também pode trazer alguns riscos, né, para a saúde. E aí eu vou entrar nesses riscos, né? Primeiramente, a gente tem que ter. Vou dar alguns tópicos, tá? Que eu acho que Perfeito. é muito importante para a gente perceber, né, nesse home office, que é a rotina de horário. Né? Antes a gente tinha um horário, as pessoas tinham um horário e entravam na empresa 8 horas da manhã e saíam às 5. Isso aí em casa, normalmente as pessoas não fazem, né? Até entram 8, mas aí sai 7, 8 horas, 9 horas da noite do computador. E nem percebe, né? Porque eu não trabalho muito no computador, mas às vezes eu me pego passando do horário que eu tinha preparado para parar e eu não consegui parar. Então, essa rotina de horário é muito importante. Outro ponto importante é o horário das refeições. Eu vejo muitas pessoas que não têm o horário certo das refeições e aí só toma o café da manhã e vai direto, né? E aí perde energia, a pressão pode baixar, você pode ter várias complicações ali porque não está se alimentando bem e não estava acostumado com essa rotina. Sempre tinha seu horário de sair do almoço, né, da empresa, descia, ia comer e agora não está fazendo mais isso. Outra coisa bastante importante é fazer pausas, né? Pausa. Você tem que dar uma parada para ir ao banheiro, para beber água, para andar em casa.
né? Sabe que eu estou pegando alguns pacientes que na hora da avaliação, muitos estão tendo infecção urinária. Porque de tanto eles ficarem focados ali no computador, eles não têm tempo, né? Nem para sair para fazer. Esquece já o banheiro. Ou se está apertado, não, primeiro eu vou mandar esse e-mail. Primeiro eu vou terminar essa reunião. E aí está tendo muita infecção urinária. Outra coisa também que eu tenho percebido, eu até estava conversando sobre isso com uma médica, é sobre o ressecamento dos olhos. As pessoas no home office, elas ficam paralisadas, sem piscar, durante um tempo. Você vai ler o texto, né? E aí você fica paradinho assim e não pisca. E se você parar para se perceber, você vê que realmente o seu piscar está mais demorado do que antes, né? Então tem que prestar atenção nessas coisas também. E outra característica também, as pessoas estão ficando muito sedentárias, né? Isso eu estou percebendo bastante. Antes, pelo menos, você saía de casa, você ia até o escritório, você ia pegar um transporte, que seja ônibus ou metrô, o carro, mas você dava alguns passos, né? Agora, você imagina dentro de casa, você dá 5 passos para ir à sala, 5 passos para ir ao banheiro, você acorda e já vai direto para o seu escritóriozinho, né? E anda pouquíssimo, né? E depois não sai mais de casa para fazer atividade física nem nada. Isso eu percebo bastante, que as pessoas que estão trabalhando no home office estão ficando bastante sedentárias, porque são 3, 4 passos. No final, deu 20 passos no dia de trabalho. Então, assim, prestar atenção nisso. Outro tópico também é dormir, né? Não, é a atividade física que ajuda no sono, né? Quando a pessoa deixa de ser sedentária no home office e começa a fazer sua atividade física, além de todos os outros benefícios que tem, a noite vai ser muito mais tranquila, porque você está com o corpo cansado, então sua noite vai ser muito mais tranquila, né? No outro dia você vai estar muito mais disposto, né? Então, assim, tem vários benefícios, né? O exercício no home office, além de se movimentar, né? Sair ali do sedentarismo. Posso só isso. fazer um... Tá, eu ia fazer um parênteses agora. Assim, eu sou cardiopata, né? Então, a gente faz parte do grupo de risco e a gente levou a sério a questão de ficar em casa mesmo, né? De se expor o mínimo possível, principalmente nessa primeira leva do vírus. Até porque eu dei já alguns sustos, já passei 10, 15 dias no hospital e etc. E uma das coisas que eu botei na cabeça, ficar trancado dentro de casa com a mulher e 2 adolescentes, era o seguinte: se eu não criar uma rotina, eu vou enlouquecer. Vai, exatamente. Foi exatamente a mesma coisa que eu fiz quando fiquei internado 10 dias, me sentindo bem, mas com as bactérias internas e tendo que tomar antibiótico. Eu pensei assim, se eu não tomar uma rotina, se eu não criar uma rotina, eu vou morrer. Então, no hospital, eu andava 10 quilômetros no corredor que tinha, sei lá, 50 metros. Né? Eu contava, né, a quilometragem, eu sabia quantos passos tinha. Sim. Você sabia a importância, né, disso. Eu ia carregando o meu sorinho, né? As enfermeiras, uma cutucava a outra e falava: olha lá, o doente está melhor do que a gente, né? O cara internado está fazendo atividade. Então, eu comecei a pensar em criar uma rotina, né? E eu vou confessar uma coisa para você com relação a home office. Eu sou antigo, eu sou velho, né? E eu sempre fui workaholic, sempre fui daqueles trabalhar 14, 15 horas por dia e achava que ficar no escritório era efetivamente o trabalho, eu estar disponível para o cliente lá, mas a vida mudou. E ficar em casa esse tempo me mostrou que eu consigo trabalhar de casa, né? Apesar dos meus filhos falarem: você hoje não foi trabalhar, você ficou em casa. Caraca, eu trabalhei pra caramba, eu respondi. Trabalhou pra caramba, né? Mas na visão deles, não. Mas essa mudança, para mim, veio para ficar. Você falou da questão dos empresários. Os empresários estão transferindo um custo para as pessoas, né? Que é o custo da internet, o custo do cafezinho que você falou e etc. Eu acho que o mercado imobiliário vai mudar sensivelmente no mundo inteiro. Você não vai ter mais aqueles prédios gigantes cheios de pessoas, o que é ruim, né? Principalmente se você usava a escada para subir ou para descer, pelo menos era uma atividade que você fazia em algum momento e hoje não tem mais. Mas a gente não veio aqui para falar disso, né? Não sou eu que tenho que ficar aqui falando. Na verdade, a importância toda é sua e quem tem algo a trazer para a gente é você.
né? Eu, em geral, eu estou torto, né? Eu preciso de sempre estar regulando minha postura. E que cuidado que a gente tem que ter nesse período de home office com a postura? O que eu tenho que fazer para tentar melhorar minha postura ou para evitar algum dano ao meu corpo? Entendi. Então, Marcelo, em primeiro lugar, a gente tem que adaptar o ambiente, né? O ambiente de trabalho. Por quê? Se você não adaptar um ambiente de trabalho, que seja um cantinho de um lugar, de uma sala, de um quarto, um cantinho para você, você vai acabar usando todos os espaços da casa. Então, daqui a pouco você vai se ver trabalhando no sofá, de uma maneira torta, né? Com o laptop ali. Você vai se ver trabalhando, no outro dia você está na cadeira da mesa de jantar, no outro dia você está no quarto, na cama, que é o pior, né? Você fica todo torto. Normalmente, às vezes, quando eu chego no paciente, o paciente está com dor, e aí na avaliação eu pergunto, mas como que você está trabalhando? Me leva até o seu local de trabalho. Ah, não tenho local de trabalho. Um dia no sofá, um dia na cama, um dia na mesa de jantar. Então, assim, é muito importante que você crie um ambiente, entendeu? Que você tenha aquela cadeira, escolhe a cadeira melhor, que te deixa mais confortável em casa, entendeu? A iluminação, é importante que, de repente, entre um pouco de sol, né? Que as pessoas estão ficando branquinhas, estão ficando sem vitamina D, porque não saem para trabalhar. Posso fazer 2 parênteses? A cadeira que era mais confortável para mim, me proibiram de usar. Por quê? Porque falaram que não combina comigo, porque era a cadeira do meu filho de gamer, então era um cadeirão verde que ficava aqui atrás, e aí não combinava, né? As pessoas reclamavam, né? Ah, você não pode aparecer com esse cadeirão, né? Tudo bem, você troca, mas a maior parte do dia você fica com ela, porque ela é boa, né? Então, a maior parte do dia você trabalha com ela e na hora da live você troca ela. Vai ser só durante uns 50 minutos. É bem confortável. E a outra questão que você tinha falado, eu não lembro, agora me perdi, desculpe. Então, aí eu estava falando desses cuidados posturais do ambiente, né? Que a pessoa tem que fazer um ambientezinho ali confortável para ela. Porque você pega uma cadeira, a melhor cadeira que você se sente melhor para trabalhar, você pega uma mesa, puxa uma mesa que seja melhor dentro da casa, né? Mesmo que seja dos filhos, né? Você fala, não, eu vou trabalhar 8 horas por dia, então essa mesa é minha. Né? Você escolhe a mesa melhor. É isso, a iluminação, para você tentar pegar um pouco de sol, arejado também, porque às vezes as pessoas ficam enclausuradas, né, numa escuridão, só com o computador e a iluminação do computador, né, isso também, né, prejudica muito, tanto a visão que a gente falou, como outras coisas. Então, assim, o ambiente aberto é muito bom, arejado, né. Então, a gente vai para as coisas, as principais, assim, etapas da fisioterapia. Quando eu chego para avaliar o paciente, e aí ele me mostra o home office dele, né? Eu vou tentando adequar tudo que ele tem na casa dele para o cantinho que ele escolheu. Então, assim, inicialmente eu procuro ver a mesa, né? A mesa, ela tem que estar numa altura boa para você. Então é difícil. Às vezes as pessoas me perguntam, mas qual a altura ideal? Não tem, depende do seu tamanho. Depende da sua altura. Isso é muito complicado. Se eu falar 70 centímetros, mas o cara às vezes é baixinho, a pessoa é baixinha, às vezes é alta, entendeu? O ideal é que você consiga apoiar os seus braços, seu antebraço, né, que é do cotovelo para cá, é o antebraço, você apoia em cima da mesa, isso, e fica confortável. Não é legal você deixar só o punho, né? A mesa termina aqui e aí fica aqui, ó, mexendo no mouse. Não. O antebraço todo em cima da mesa, apoiado. Por quê? Senão sobrecarrega os ombros. O braço tem mais ou menos uns 2 quilos de peso. E aí, quando você fica sustentando, você só bota as mãos na pontinha da mesa e o ombro que sustenta o seu braço e seu antebraço durante 5, 6, 7, 8 horas, daqui a pouco você vai me procurar, porque está com dor no ombro. Ele foi totalmente sobrecarregado, todos os dias ele está sendo sobrecarregado por aquele peso. Então, o ideal é apoiar o antebraço na mesa, né? A outra coisa é o laptop, né? O computador. Ele tem que estar bem afastado de você por causa da iluminação dele, né? E sempre na altura, né? Na altura dos olhos. Isso é bem importante. Quando eu chego na casa do paciente e está baixo, ele fala, mas o que eu vou fazer aqui?
eu coloco o livro. Eu procuro os livros na estante, coloco o livro Claro. e o computador fica em cima até que dê uma altura boa para você, né? Aí as pessoas falam, mas se o laptop ficar em cima do livro, a minha mão vai ficar assim, né? Para teclar. Compra um teclado, né? Exatamente. Ou compra um teclado ou um mouse, baixa ali o teclado e o mouse e você consegue adaptar bem, né? A cadeira. A indicação é que os pés fiquem apoiados no chão, tá? Quando a gente fica com o pé, Eu estou me vendo aqui. vai todo mundo se olhar, né? É. Quando a gente não apoia o pé no chão, a gente faz uma compressão debaixo da coxa, porque o peso, a coxa fica sustentando a perna, né? Então a gente faz uma compressão e pode levar a uma diminuição da circulação sanguínea. Aí a pessoa levanta, ai, tô com dormência na perna, tá anestesiada. Isso com o tempo, 5, 6, 7, 8 horas, isso pode até levar a uma lesão, né? Uma trombose, uma coisa assim. Então, apoie os pés, né? Apoie os pés. Outra coisa que eu peço para não fazer é cruzar, né? As pessoas botam o pé lá no chão e cruzam assim, né? E aí comprime um nervo aqui ou comprime um nervo aqui, fora o joelho, que fica totalmente para dentro. E a gente tem um menisco chatinho aqui, que quando você faz muito esse cruzamento aqui, a gente pode ficar pressionando ele. Então, assim, não é nada demais, é só apoiar o pé no chão. Tá? A cadeira mais ou menos o joelho em 90 graus e apoia o pé no chão. E botar o pé em cima do pé da cadeira? Do pé da cadeira? A cadeira tem um pé. Essas cadeiras que a gente usa, de gamer, etc., elas têm um pé. Sei. Mas aí, eu gosto da cadeira que regula, né? Porque aí você não precisa colocar o pé aí. Você é só regular. Você desce ela um pouquinho que você vai conseguir apoiar o pé no chão. Né? Se você está colocando o pé ali, é porque não está regulada direito. Desce um pouquinho ela para que ela fique. Se você achar que ela está muito baixa, você coloca um travesseiro ali, mas desde que seu pé fique lá no chão, tá? Outra coisa que vem acontecendo com alguns pacientes meus é uma dor. Até hoje eu atendi uma paciente com isso. Ela estava com uma dor nos iscos, é um ossinho que fica debaixo do bumbum. E aí a cadeira dela não é muito acolchoada, né? E aí ela estava sentindo dor ali. Ela, gente, o que tá acontecendo aqui e tal? Botei uma almofada, ela tá uma semana com a almofada, pronto, acabou a dor. Aí hoje eu fui lá atendê-la, e aí, como é que tá? Cara, melhorou muito. Então, assim, são pequenos detalhes, pequenas dicas que fazem toda a diferença, porque não é meia hora trabalhando, não é uma hora trabalhando, é o dia inteiro trabalhando, né? E se essa pandemia continuar, vamos, sei lá até quando vai, né? Aí que a gente vai ter que realmente organizar o nosso cantinho bem adaptado para a gente trabalhar, né? É isso, falei da altura da tela, do ombro. São esses cuidados que a gente tem que ter para ter um consultóriozinho pronto para a gente trabalhar confortável, sem trazer lesão, sem sentir dores. É isso. Bom, posso abusar do seu conhecimento? Claro. Eu vou falar agora. Pode perguntar. Eu vou falar agora uma frase, é o momento de você fazer, eu tenho 49 anos, quase 50. Né? Esse é o momento para você falar, não parece. Não precisa falar, todo mundo deve falar, né? Não, ninguém fala. Ainda mais que depois que o cabelo começou a ficar branco, já estão falando que eu estou mais velho. Bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta assim. Depois dos 40, aquele futebolzinho no final de semana, ou aquela ideia de correr 10 quilômetros, 20 quilômetros com a Só no sábado, né? Isso, Só em um dia, pois né? Isso é viável? Isso é possível ou não? Então, eu penso muito sobre isso, sabe? Porque o paciente vem e fala, poxa, mas pelo menos eu só tenho um dia na semana para correr. Aí eu falo, tudo bem, se você tem um dia para correr, você vai lá e faz 1 quilômetro, você faz 2 quilômetros, vai gradativamente. As pessoas, elas vão correr tipo 10, 5 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros, sem estar fortalecido, sem estar acostumado, saindo do sedentarismo. E isso que ocasiona a lesão, né? Com certeza. Aquelas dores que vêm no outro dia, ou tem pessoas que sentem 48 horas depois, podem até passar.
Mas se estiver chegando 5 dias, uma semana e a dor não passar, com certeza uma lesão pode ter tido ali, uma distensão muscular, uma contratura, alguma coisa aconteceu ali. Então é importante que faça gradativamente. Não, eu não nego, não. Ah, não vai. Você só tem sábado para jogar bola. Não vai. Vai, mas saiba o seu limite, né? O limite de parar. Porque as pessoas ficam desesperadas. Não, só tenho esse dia, então nesse dia eu tenho que fazer tudo que eu não fiz durante a semana. Aí vem a lesão. Você sabe que o meu antigo colégio fez o campeonato de ex-aluno, né? E um amigo, ele tá até aí, o Maurício, ele resolveu montar um time para jogar nesse campeonato e me chamou para o time. Na primeira partida, antes de entrar em campo, a gente fez o aquecimento, e um dos aquecimentos é ficar chutando a gol. Nesse chute a gol, 2 indivíduos se lesionaram, inclusive eu. Sim. Onde? Na panturrilha, onde? Na coxa? Um foi na coxa, um foi na coxa e o meu foi na virilha. Então a gente. O pior é que tinha que jogar, porque não tinha gente para substituir, não tinha nada. Então a gente jogou machucado. Mas o aquecimento. O Maurício aí tá se lembrando. Não tem que... O aquecimento não tem que começar com chute, né? Porque ali a gente estira a musculatura numa velocidade, né? Mesmo que seja uma velocidade menor, mas a gente vai esticando a musculatura, né? Do que sai da funcionalidade da musculatura, que não é normal. Então, assim, o ideal é você fazer um aquecimento que não seja o chute, né? Então, um agachamento, levantar a perna, descer a perna devagar, nada rápido, aí fazer mobilizações, né? Eu tenho alguns posts sobre isso, mobilização. Essa semana, eu até gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo, essa semana vai ser a semana exclusiva do home office, tá? Então, assim, estou dando várias dicas e vou fazer vários posts e stories sobre os cuidados da saúde e na postura no home office. Então, o pessoal aí fica ligado. O professor Mário Roberto de Faria, que é hoje, sem sombra de dúvida, na questão prática, o melhor advogado de direito acessório, o maior conhecedor no Brasil, para mim, de direito acessório, ele está fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte: ele é um indivíduo muito culto, gosta muito de ler. Qual é a melhor posição para leitura? Então, normalmente eu pego as pessoas lendo assim, né? Não sei se dá para ver. Com o cotovelo, né? Sem estar apoiado em nenhum lugar. Deixa eu ver se eu consigo abaixar. Sem o cotovelo estar apoiado em nenhum lugar. Não, não pode. Você apoia na mesa, coluna reta, e começa a sua leitura na altura dos seus olhos e faz a sua leitura. Eu pego muito paciente com bursite e o paciente não tem ideia que as palavras cruzadas que ele faz diariamente, que o livro que ele lê diariamente está causando aquela inflamação na bursa. Então, é muito importante que apoie o cotovelo, aquilo que eu falei anteriormente, né? O ombro fica sobrecarregado, né? Porque tem que segurar o antebraço, as mãos e ainda tem que segurar um livro, coitado do ombro, né? Então vamos apoiar o cotovelo na mesa. O melhor é na mesa mesmo. Mas se a gente usar uma poltrona, pode ler na poltrona? Sim. Também? Se você sentar na poltrona e conseguir encostar seus cotovelos no braço, ok. Se não der para isso, deixa o ombro bem retinho para baixo, não faz nenhum ângulo para cima para ler. Deixa ele para baixo. Ele vai ficar apontado, o braço, né? Vai ficar apontado para baixo. E aí seu antebraço vai estar dobrado e você vai estar lendo na linha dos olhos. Mas encostado no corpo, né? E justinho, para segurar o livro. Nada de deixar solto e nem levantado. E para quem tem que estudar e botar o livro em cima da mesa, ficar com essa posição assim de cabeça baixa, anotando, isso traz algum problema aqui na... Sim, o ideal é ter a pausa, né? É ter sempre a pausa de 30 em 30 minutos, 1 em 1 hora. A gente para e faz os movimentos para relaxar a musculatura. Mas o que eu acho legal, tem uns livros, tem suporte, tem livro que a gente apoia assim, ele fica de frente, como se fosse o celular que está na nossa frente assim, e a gente consegue escrever nele sem sobrecarregar o braço e o ombro. Então, assim...
é outra opção, né? Tanto assim como apoiado na mesa, mas para mim sempre a primeira opção é apoiado na mesa. Mesmo que o pescoço fique para baixo, você pode colocar uns livros debaixo do livro que você está lendo. E aí vai subir um pouco, né? Subindo um pouco, você vai ler numa altura melhor. Essa é a dica. Ah, obrigado. E quanto mais velha a gente fica, mais perto tem que ler, né? Ainda tem isso, né? É. Deixa eu te fazer algumas perguntas, assim. Fala. A fisioterapia só serve para problemas musculares? Isso é verdade ou é mito? Não, claro que não. Serve para os ossos, serve para as articulações, serve para melhorar a sua mobilização. A mobilização, vou dar um exemplo. Esses dias eu estava atendendo um cardiologista e eu pedi assim, doutor, cruza a perna. Ele tem 58 anos. E aí ele falou para mim, como assim cruzar a perna? Eu cruzo a perna. Ele não conseguia cruzar direito. Ele fez uma força para cruzar, não é obeso não, tá? Ele fez uma força para cruzar, ou seja, ele estava perdendo a mobilidade ali do quadril, mobilidade do joelho. Sentar no chão nem pensar, né? Eu fiz um post sobre isso, ó, deu um ibope danado, porque eu falei, gente, testa aí, o desafio é sentar no chão e levantar. Então, assim, não é só muscular, não. Tem várias áreas aí que a gente pode tratar e a mobilidade, hoje em dia, tem que ficar de olho para a gente, quando chegar daqui a 20, 30 anos, não está conseguindo nem andar direito, né? Você vê as pessoas andando devagar na rua porque perderam a mobilidade. A Maria Dalva está dizendo que estava precisando dessas dicas. Todos nós, Maria Dalva. Ah, que bom que eu estou ajudando. Tempo no computador. Fico muito tempo na frente do computador. Todos nós estamos precisando dessas dicas. Sim. Ainda mais com a pandemia, né? A gente está ficando mais tempo ainda no computador, né? O tempo que a gente não usava no computador, que a gente reclamava, agora a gente está precisando, porque muitas vezes é o nosso trabalho, né? Tem que estar ali no computador, no celular. Mais produtivas agora. Sim, né? Por isso que as empresas estão gostando, né? Estão bem mais produtivas, estão ficando mais tempo no computador, trabalhando e produzindo muito mais. Mas com ajuda aí, com essas dicas, dá para ter um trabalho tranquilo, sem ocasionar nenhuma lesão e desconfortos musculares. E só quem está lesionado pode fazer fisioterapia? Não, claro que não. Existe a prevenção, né? Eu atendo alguns pacientes que começaram até a fazer fisioterapia quando tiveram alguma lesão e depois da lesão me pescaram, né? Falaram, não, agora você não sai mais, né, da minha casa, agora você vai me prevenir. Porque durante o tratamento eu sempre dou também alguns exercícios de prevenção, né? De equilíbrio, né? Ainda mais para idoso. Eu dou bastante equilíbrio. E aí eles veem a importância daquilo. E acaba ficando comigo durante... Eu tenho pacientes, eu sou formada há 20 anos. Eu tenho pacientes que eu atendo há 20 anos. É o Rubens. Há 20 anos. Então, eu tenho pacientes que eu atendo há 15 anos, há 10 anos, há 12 anos. Porque eles começam a ver e eu começo a passar para eles a importância dessa prevenção, da fisioterapia preventiva. Não é só a fisioterapia na hora da dor. É a preventiva também. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai até rir, né? Eu tive um passado muito remoto em que eu jogava futebol. E acho que era uma das únicas coisas que eu fazia bem no mundo era jogar futebol, né? Eu já parei, né? Mas eu tenho uma lesão nos joelhos, nos dois joelhos, que doem constantemente. Mas com um ponto assim de diferente. Eu consigo, quando muda a temperatura, quando fica frio, dói mais o meu joelho. É comum isso? É comum, a gente escuta muito isso. A mudança da temperatura. As pessoas, sempre quando eu chego na casa da pessoa, caramba, estava bem semana passada e essa semana eu já estou sentindo a dor. Vai chover. Vai chover. No organismo a gente muda o metabolismo e no frio a temperatura do corporal também diminui. E aí diminui um pouco mais a circulação sanguínea, esse aquecimento do sangue, e aí gera um pouquinho assim, de desconforto, mas nada demais. É só você sente que tem a lesão, né? Não é uma dor, né? Você só sente que tem aquela lesão. É comum, sim. Sempre que a pessoa tem dor, ela precisa fazer repouso? Sempre que ela tem dor, não. Não.
Existem novos estudos aí comprovando que, vou te dar um exemplo da hérnia de disco. A hernia de disco, antigamente, os médicos pediam, e fisioterapeutas também, né? A gente aprendeu isso, né? Que quem tem hernia de disco tem que ficar de repouso até passar a dor. E hoje os estudos mostram que não é bem assim. O movimento ajuda a melhorar aquela dor. Por quê? Lubrifica a coluna, lubrifica os discos ali, né? Então, o movimento faz essa lubrificação. E se você ficar muito tempo parado, você não ganha essa lubrificação, né, do movimento. E aí você pode ficar mais tempo ainda parado. Então, o ideal quando o paciente chega para mim, exemplo que eu estou dando é de hernia de disco, né? Na avaliação eu já vejo quais são os movimentos que ele está conseguindo fazer, e aí a gente coloca isso no seu protocolo de tratamento. É claro que eu não vou fazer um movimento que gera muita dor para ele, mas eu consigo administrar os movimentos que dá para ele fazer, que vão ser ideais para ele e vai dar uma lubrificação boa para o corpo, para a coluna dele. Mas eu não deixo mais parado, não deixo mesmo. E eu percebo, isso é perceptível, que o paciente que tem condições de caminhar, de fazer um movimento, ou mesmo passivo, porque tem muito paciente que fica com medo de levantar, né? Às vezes está na cama e aí está com medo de levantar. Ok, a gente faz uma fisioterapia passiva, mas colocando o movimento na sessão. O Maurício Piragibe, depois de falar muita bobagem, resolveu fazer uma pergunta séria, né? E aí ele está perguntando se hernia de disco tem cura. E se existe remédio. Na verdade, remédio não, tratamento, né? Se existe tratamento para hernia de disco. Cura não tem, né? Uma vez que você tem uma hernia de disco, não tem cura, não. E você tem o medicamento quando você está na crise, né? Na crise, o médico te passa um medicamento, sim. Mas, sinceramente, cirurgia hoje em dia, quase, depois que a fisioterapia entrou aí, ó, com força total, dificilmente eu pego um paciente que fez cirurgia com hérnia de disco, entendeu? A fisioterapia tem uma eficácia ótima. É claro que o paciente não vai... A gente não vai tirar aquela hérnia de disco, ele vai continuar, mas a gente consegue prevenir que ela inflame, que ela gere dor para o paciente e ele consegue conviver com a hérnia de disco, né? A gente passa os exercícios específicos de fortalecimento, né? A mobilização específica, o alongamento específico, e o paciente consegue ficar com a hernia de disco sem ter dor. Era isso que eu ia te perguntar, se é verdade ou mito a questão de fazer abdominal resolve parte do problema de hernia de disco, porque você fortalece a musculatura. Sim. Com certeza. O abdominal é super importante para quem tem hernia de disco. Eu sempre falo para meus pacientes que o abdominal vai estar sempre na vida deles, de quem tem hernia de disco. Que realmente fortalece o core ali, toda a musculatura da cintura, né? E é isso que vai fazer, com a musculatura forte, é isso que faz com que a hernia de disco não fique tentando sair mais ainda, né? Ser uma hernia de disco que a gente chama de extrusa. Ela vai saindo mais ainda e vai gerando mais dor. A gente tem que sempre manter a musculatura forte, tanto da parte anterior como da parte posterior, para que essa hérnia não aumente e não gere dor. Quando tem dor, o uso do gelo é apropriado em qualquer circunstância? O gelo serve para curar? Não, olha só, depende. O gelo é mais indicado quando se tem um hematoma, quando se tem um trauma, né, durante as 24 horas, ou então quando a pessoa tem repetidas dores por causa da inflamação. Aí a gente indica o gelo, sim. Mas no caso, para a coluna, eu não indico. Até porque eu acho perigoso colocar gelo perto do pulmão. Então, assim, tem pacientes que já têm uma predisposição para ter um resfriado, para ter uma pneumonia. Então, eu acho inviável pedir para o paciente colocar gelo na coluna. E o mais indicado realmente é o calor na coluna para relaxar a musculatura. Isso, a hérnia de disco, no caso da hérnia de disco, a musculatura relaxada alivia mais o disco, porque ele está comprimindo ali. Se a gente colocar gelo, vai estimular, né? E aí pode doer um pouco mais. Eu nunca indico gelo. O relaxamento com calor é melhor, porque a musculatura se relaxa um pouco mais e aí
o paciente fica mais confortável, além de ser mais confortável, né? É melhor o calor nesses casos. Então depende muito. Agora que você falou que o gelo é apropriado quando tem lesão ou Tem quando trauma? tem trauma, etc., é que me vem a imagem dos lutadores de MMA depois da luta, todos dentro de uma banheira. Direto. Jogador É, de futebol dentro da banheira, ele entra é. numa banheira cheia de gelo, né? Sim, é porque o gelo ele previne, né? Ele previne a lesão. Então, se ele já sai ali com a musculatura estressada, uma musculatura comprometida, quando ele entra no gelo, ele já evita ali que aquela lesão progrida, né? Que aquela lesão tenha uma progressão. Então, ele entra no gelo como prevenção também. Você falou de estressada, aí me veio à mente a palavra estresse. O estresse Uhum. pode desencadear uma série de dores musculares e articulares? Sim, tem uma patologia que é a capsulite adesiva, que ela tem um fundo emocional. A hernia disco também, mas a capsulite adesiva, que é o músculo da articulação do ombro, ela fica totalmente congelada, né? É um termo que a gente usa, né? O congelamento. Então, os estudos mostram que comprovadamente que tem um fundo emocional. Então, quando eu vou atender o paciente que tem a capsulite adesiva, eu já na avaliação eu já percebo, né, no histórico do paciente que ele tem um fundo emocional ali que predispõe a essa doença. Então, tem algumas doenças sim que o fundo emocional ajudou, foi um fator que ajudou aquela lesão a piorar. O Passo Juarez está fazendo uma pergunta, não sei nem falar isso, mas você explica para a gente o que é também. Condromalácia patelar pode ser solucionado com fisioterapia? Pode, tive vários pacientes com 100% de eficácia no tratamento de condromalácia. É outra patologia que antigamente, né, os médicos diziam que tinha que ficar de repouso, né? E hoje em dia isso caiu por água abaixo, porque lógico que a gente passa os exercícios específicos e o paciente tem que fazer, tem que fortalecer, tem que fazer os exercícios que vão ajudar aquela musculatura a ficarem forte para essa condromalácia sumir, tá? Ou diminuir, né? Diminuir. Vamos voltar aqui para a questão do home office, né? Uhum. Você falou que o principal é eu saber delimitar o meu tempo de trabalho e não ficar horas. Já estou eu aqui todo torto, né? Já vamos arrumar de novo. Ficar horas na frente do computador, tomar cuidado com postura e etc. A cada quanto tempo, em que período que eu tenho que se levantar da cadeira, dar uma caminhada, o que eu faço quando levanto, faço alongamento? Uhum. O indicado é de 1 hora. Você dá uma levantada, beber uma água, ir ao banheiro. Essa é a indicação, né? Porque aí seus músculos, a partir de 1 hora, já começam a ficar mais estressados, né? Porque o estresse que você está tendo ali no trabalho e tal, já leva a musculatura a ficar rígida, e aí o movimento vai fazer com que essa musculatura dê uma relaxada, né? É claro que no final é bom que faça um alongamento, né? Tem alguns pequenos alongamentos básicos que a gente pode fazer depois do trabalho do home office. Você pode mostrar algum? Eu abusando de você. Claro, vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Então, vou fazer alguns exercícios básicos aqui, tá? Para os punhos, né? Eu giro sempre as mãos para fora. Posso girar as mãos para dentro, né? 10 para fora, 10 para dentro, tá? Eu giro meus ombros, posso usar a respiração. Solto quando ele desce. Posso fazer 5 vezes. Posso pegar aqui, ó, usar o peso do meu braço, ó, para alongar o meu trapézio e contar uns 15, 20 segundos. E aí eu troco. Posso repetir, tá? Toda hora a tela fica escura, eu tenho que dar um toquezinho nela. Então, eu posso olhar para o lado, eu posso empurrar. E posso fazer para o outro lado. E aí conta até 5, tá bom? Conta até 10, Até 10. 15. Tá? Eu posso
fazer uma circular, ó. 5 para o lado, 5 para o outro. E aí, para as pernas, eu posso, acho que não vai dar para aparecer aqui, mas eu posso, ó, dobrar a perna, colocar um pé apoiado na cadeira. Só isso, eu já estou alongando a minha lombar e tirando aquela compressão que eu falei debaixo da coxa, que normalmente quando você passa de 1 hora, já começa a comprimir o nervo que passa aqui embaixo, que é bem conhecido, que é o nervo ciático, né? E aí diminuindo aquela o sistema circulatório, aí pode trazer complicações. Então, sempre, ó, botou o pé em cima da cadeira, já está alongando ali e descomprimindo o nervo. A gente troca, faz também na outra perna. A gente pode fazer aquele pé de bailarina, né? Assim, ó, o pé fica assim, coloca um pé, sola com sola, Sola né? com sola, né? Sola com sola. A gente repete 10 vezes, conta até 10, né? E repete 2 vezes. E a gente pode também colocar, ó, você está sentado, você coloca as mãos lá no chão e fica lá uns 20 segundos. Isso alonga o corpo inteiro, tá? Você coloca as mãos lá no seu pé e fica durante 20 segundos, umas 2 vezes, tá? Esses são os alongamentos. Desculpe. Não, sentada. Eu estou sentada, né? Sentada. Eu só vou colocar a mão no meu pé. Só sentada na cadeira? Você né, chega a cadeira para trás e tá. coloca a mão no pé. Você já está alongando toda a parte aqui de membro superior e inferior, tá? Tem esse aqui também do braço, ó, a gente pode alongar ele para trás. Eu vou fazer o seguinte, essa semana, como eu estou falando de home office, eu vou fazer alguns vídeos sobre esses alongamentos que você pode fazer no home office, tá? A cada hora. Eu muito juro legal. Que eu vou postar. A Gabi Marra está fazendo uma pergunta que eu acho que tem relação com isso que você está falando. Se existe algum curso que possa ser feito para saber como se prevenir das lesões causadas no home office? Provavelmente. Eu não procurei ainda nenhum curso, porque eu já fiz um curso, né, anteriormente. Antes da pandemia, eu já havia feito esse curso. Já tem uns 4 anos que eu fiz. Mas hoje em dia deve ter alguns cursos aí sobre isso. Aí é uma ideia para você fazer. É uma ideia, né, Gabi? Obrigada aí pela ideia. Você lançar o curso para lançar um curso. Impedir lesões. Isso aí, prevenção de lesões no home office. É um bom nome, viu? A gente tem boas ideias aqui. Eu tenho uma doença, eu sou todo bichado, né? Chamada doença de Meniere, né? E essa doença faz com que eu tenha entupimento no ouvido, depois perda de audição, né? Um zumbido constante e às vezes me dá crise de labirintite, que eu trato com remédio. Eu estou agora até saindo de uma crise aguda de labirintite. Existe alguma fisioterapia específica para labirintite? Existe a reabilitação, sim, específica para isso. Os exercícios são alguns exercícios de equilíbrio, né? Porque o paciente com labirintite ele perde muito equilíbrio. Eu passo muitas dicas para meus pacientes, porque às vezes o paciente nem sabe que tem labirintite, tá? Mas ele, na madrugada, ele levanta na cama para ir ao banheiro. Eu não tenho labirintite, mas eu já vou apalpando as coisas, né? Imagina quem tem. E às vezes a pessoa não sabe que tem e tem. Então, assim, tem uns exercícios específicos para isso, tem uma fisioterapia de reabilitação específico para isso, sim. Olha só, a Gabi Marra, quando você falou do curso, ela falou que quer, a doutora Marta Lua também quer, e o dentista Felipe Martins também quer. Então, todo mundo está querendo o teu curso. Todo mundo está querendo. Então, tá ótimo. Já tá combinado. Eu vou colocar esse curso em prática aí. Prevenção de lesões no home office. Alessandra, eu acho, uma das coisas que eu acho incrível é como quando a conversa flui, a conversa é boa e a gente consegue manter o diálogo, o tempo passa rápido, né? Já tem quanto tempo? 50 minutos. Falamos pra caramba. Já foram 50 minutos. O que você traria agora, nessa reta final, assim, de importante para que a pessoa faça para impedir qualquer lesão, além dos exercícios que você já mostrou graciosamente para a gente? Tá. Olha, aquilo. Para mim,
uma das coisas principais é você organizar o seu ambiente, né? Que eu falei lá no início, né? Organizar o seu ambiente de trabalho. Puxar a melhor cadeira que você se sente mais confortável para você trabalhar ali 5, 6, 7 horas por dia. A sua mesa, a sua postura ao trabalhar, né? Então, assim, esses são um dos principais pontos que eu levo em consideração, né? Fora isso, se espreguiçar, gente, ó. Se espreguiça, ó, vai para um lado, vai para o outro, faz aqueles Alessandra, sua movimentos. câmera travou. Travou? É. Agora não, agora saiu. Saiu? Saiu. Então, eu estava dizendo que não custa nada, depois de 6, 7 horas de trabalho, você se espreguiçar, né? Não custa nada, levanta os braços, se espreguiça, ó, vai para um lado, vai para o outro, o corpo ficou durante horas ali contraído, né? Em uma posição, às vezes você não está numa postura boa, então você fecha um pouco o ombro, seu músculo fica, a sua musculatura fica encurtada. Então, acabou o seu trabalho, respira fundo, faz exercícios de respiratórios, dá uma espreguiçada, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Se essa pandemia continuar e as pessoas continuarem estudando em casa, né? Universitários estudando em casa, os empresários estudando em casa, eu estou vendo daqui a 6 meses as musculaturas todas encurtadas, parecendo uma tartaruguinha. Então, assim, terminou o trabalho? Alongue. Alongue, que com certeza com isso você vai prevenir lesões futuras. É essa a minha dica. É engraçado, né? Que é só a gente olhar para o reino animal, né? Qualquer animal, quando Se acorda, espreguiça. ele se espreguiça. Quando Exatamente. volta e meia, ele para, está se espreguiçando. E a gente acha que não Exatamente. pode por causa do nosso controle social, né? O que as pessoas vão achar Vão que estamos achar. espreguiçando? Exatamente. O que é engraçado, assim, ninguém presta atenção. Eu sou professor de graduação e pós-graduação, né? E eu tive que me adaptar em 15 dias a começar a dar aula online. Eu Então, imagino. pegar toda aquela aula que a gente tinha, transformar em slide e começar a ensinar online. Você não faz ideia, não sei se você tem essa experiência, de como é difícil e cansativo você dar aula. Eu dou aula há mais de 20 anos, né? Mas é muito mais cansativo e é muito mais estressante dar aula sentado, com um slide, olhando para uma tela. Sem interação. E a interação é muito baixa através de chat, Sim, né? sim, muita gente não aparece. Mas ele fica mal em interromper também, ele se sente mal, ele fica mais constrangido ali, eletronicamente, em fazer, então tem menos participação. O conteúdo é muito maior, ele reduz. Então, o que eu antigamente dava em 3 horas, em 1h40, 1h50, já encerrei, né? Mas eu saio muito estressado e muito cansado, com a sensação de cansaço. Então, é importante que a gente entenda, né, que essa mudança toda para os professores, eu só consegui entender porque também sou professor, né? Mas quando você quer que seu filho vá para a escola, quando você fica reclamando, quando você fica gritando da forma como a sua escola adotou o sistema para o professor, essa mudança é muito difícil. É muito difícil. Eu imagino, se para mim, com 50 anos, que já nasci com mais ou menos... Nasci não, né? Mas peguei a tecnologia adolescente, computador e etc. É difícil. Eu imagino os professores mais velhos, como é que fizeram. Né? Então, essa adaptação a esse nosso normal atual, pandêmico, é uma adaptação bem complexa. Alessandra, verdade. Eu queria dizer para você que a gente chegou ao fim. Você tem aí o tempo que você quiser, não, porque daqui a 7 minutos o Instagram corta a gente. Ele corta, né? Mas você tem aí o tempo para falar o que você quiser, convidar as pessoas para o que você faz, fica à vontade. O professor Mário Roberto está falando que foi excelente. Parabéns pela live. Tem que agradecer obrigada. a Alessandra que veio aqui explicar para a gente e deixou a gente com um gostinho de quero mais, né? Se alguém tiver Tem várias perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer diretamente para ela, né? Pode procurá-la através do perfil dela.
e é interessante fazer. E se quiserem, ela volta aqui para explicar mais para a gente. Se tiver pedidos aí, a gente volta, não tem problema não. Então, eu quero agradecer, né? Agradecer meus seguidores que são super carinhosos comigo e sempre estão ali agradecendo as minhas dicas e saber que eu estou fazendo bem, né? Que eu estou ajudando essas pessoas, mesmo as pessoas que não têm condições, como eu falei, de chegar até mim, e eu consigo passar isso, né? Ajudando as pessoas a ter um pouco mais de alívio nessa situação que a gente está de pandemia, né? Que as pessoas às pressas tiveram que se readaptar, ainda mais, inclusive no home office. Então, fico muito feliz dos meus seguidores serem carinhosos. Obrigado por eles estarem aqui, meus amigos também, familiares, os seus seguidores também. E é isso. Quem quiser mais dicas, essa semana eu vou fazer vários posts e stories sobre home office. É só me seguir lá no Dicas da Fisioterapeuta. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Foi muito boa a nossa live. Adorei. Eu que agradeço. As pessoas estão perguntando, várias escrevendo aqui, adorei, maravilhoso, excelente live, etc. Mas perguntam se vai ficar gravado. Eu vou postar no IGTV tão logo desligue aqui. E amanhã eu vou postar no meu canal no YouTube. Então, vai ficar disponível, eu te encaminho o link Tá e ótimo. aí você disponibiliza. Você sabe então, que você tá me ótimo. lembra, assim, com esse seu prazer em atuar, você me lembra uma frase do Julius Erving, que foi um jogador de basquete antigo, que eu gostava muito, eu era fã dele, né? E ele dizia que ser profissional é fazer as coisas que você adora fazer nos dias que você não está com vontade de fazê-las. Então, exatamente isso. E no caso dele era o basquete, né? Ser profissional é entrar na quadra de basquete mesmo que você não... você ama quando você não tem a menor vontade de estar ali para fazer isso aquilo. mesmo, Então, a gente está em campo aí todos os dias ajudando, dando dicas. Eu adoro o que eu faço, né? Adoro dar dicas aí, por isso que eu abri esse canal no Instagram. Tá isso. bom. Muito obrigado. Obrigada a você. Presença. Muito obrigada. Um beijo no coração. Um beijo e até a próxima. A todos próxima. que estiveram aqui com a gente. Foi muito interessante falar com você e eu acho que a gente vai ter outras lives que ficou muito assunto pelo caminho. Então tá ótimo. Eu aguardo aí o convite. Beijo tchau. a todos.